Mais uma vez, nós aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E dando continuidade, né, sobre unidades de preservação, de conservação, nós vamos saber por que precisamos de áreas protegidas. Como nós vimos na aula passada, o ser humano ele tem assim, um papel muito importante, né, nessa preservação. Mas vamos entender um pouco melhor. Embora as primeiras unidades de conservação brasileiras tenham sido criadas por motivos estéticos e recreativos, atualmente seu propósito está voltado para a proteção da biodiversidade e tem se tornado uma das principais estratégias para a conservação e manutenção dos recursos naturais. Então, anteriormente, elas foram criadas para recreação estética. Eu vou preservar essa área porque ela é bonitinha. Só que hoje a gente percebe que não é só por isso. É pela manutenção do meio ambiente mesmo, né? Pela preservação da vida, ok? Então, essas áreas, elas precisam dessa proteção, porque ali vai proteger animais que só conseguem viver naquele ambiente. E aí, para que não aconteça, né, a extinção, por exemplo, então precisa-se de conservação, preservação e restauração. Então, o que é essa conservação? Refere-se à proteção dos recursos naturais com utilização racional de forma a garantir o seu uso sustentável. Então, isso é conservar. Então, as unidades de conservação, elas prezam pela conservação. Preservação refere-se à proteção integral do recurso ambiental, isto é, sem nenhuma interferência humana. Certo? Então, essa preservação é quando o homem ele não tem nenhum poder de intervir naquele ambiente. E a restauração, processo de auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado ou destruído pela ação humana, para que retorne a uma situação com características de estrutura e funcionamento próximas às suas origens. Ou seja, quando alguém destrói uma determinada área, e aí é feita essa restauração, é quando o homem volta novamente para tentar fazer com que aquela área seja tal qual antes, tá certo? Então aqui nós temos alguns animais que eles estão sendo protegidos, certo? Por lei, para não serem extintos. Então, quando eles passam a ser protegidos, é porque já tem poucas espécies. Então, corre o risco de sofrerem com a extinção. Então, nessa figura A, o murique do norte. B, no caso esse daqui, né? É a ave soldadinho do Araripe, certo? São espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, ou seja, vivem em uma determinada região. Esse daqui, ele é muito comum a gente ver aqui, né? Ceará. E aí, precisa ser cuidado por ser esteticamente bonitinho. Aí muitos o pegam e os põem na gaiola, né? Então, eles são protegidos. E aqui, Parque Nacional em Minas Gerais. Possui inúmeras cavernas com faunas endêmicas. Então, isso aqui também é protegido. Por que a caverna é protegida? Qual a importância de proteger uma caverna se só tem pedra? Não só tem pedra. Aqui tem várias espécies de fauna, né? Ou seja, de animais que só vivem nessa região. Então, elas também precisam ser protegidas, ok?
A minha voz está assim meio diferente, gente, por conta da gripe. Estou gripada. Ok? Olha só. Nós temos aqui essa espécie. Quem vê, linda, 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 né? Aí, ai, deixa eu criar, deixa eu ter como meu animalzinho de extinção. E aí, corre o risco, porque muitas vezes não se adapta. O ser humano não tem como cuidar do animal desse como ele viveria na natureza, certo? Então, esse animal é o sapo flamenguinho. É um exemplo. Ele vive nas áreas altas de campos rupestres da Serra da Mantiqueira, em altitudes superiores a 2.400 metros, principalmente no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, certo? Então, esse animalzinho aqui, ele só consegue sobreviver em locais, né, que tenham bastante altitudes, ok? E os tipos? Quais são os tipos de unidades de conservação? Em razão das particularidades e das fragilidades dos diferentes unidades de conservação, foi criado em 2000 o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, que as classifica, organiza e estabelece suas formas de gestão de acordo com critérios que se baseiam no modo de proteção, no tipo de biodiversidade que se pode realizar dentro dos seus limites e da propriedade da terra. Então, o SNUC é o que vai, digamos assim, ele vai vistoriar o trabalho das unidades de conservação. Eles vão orientar, eles vão auxiliar, na realidade, né, para que aquela área seja realmente protegida. Unidade de conservação de proteção integral. As unidades de conservação de proteção integral, como o próprio nome diz, proíbe a exploração de recursos naturais como as florestas ou os minerais contidos no solo. Dessa maneira, a lei permite apenas fazer uso indireto do ambiente por meio do turismo e da atividade educativas ou científicas. Isso ocorre porque essas unidades de conservação precisam de maiores cuidados de proteção por possuírem espécies e ambientes únicos e frágeis. Nesse caso, essa área delimitada pertence sempre ao poder público. Olha só. Então aqui, ó, vista aérea da Reserva Biológica Atol das Rocas, situada no arquipélago de Fernando de Noronha. Essa é a unidade de conservação proteção integral, ou seja, é protegido. A proteção aqui é tanto da fauna, da flora, dos recursos minerais. Então aqui a proteção é total. E aí quem é que auxilia as unidades de conservação? É o SNUC, certo? Para que essa proteção realmente ela aconteça, ok? Olha só, aqui é o tema da nossa próxima aula, unidade de conservação de uso sustentável. Por quê? Tá certo, gente? Tô tentando fazer, gente, os vídeos curtinhos para facilitar a questão do tempo, otimizar o tempo de vocês, para não tornar-se cansativo, ok? Então, a atividade relacionada a esse conteúdo vai estar no grupo de WhatsApp, ok, gente? Tenham todos, assim, um bom rendimento, que vocês consigam ter um bom aprendizado dentro da atual situação de vocês, ok?